Pegue aí a sua Bíblia, abre em Mateus capítulo 5 e você vai se chegando aí. Queremos orar, Senhor, nós oramos para que o Senhor possa, Senhor, tocar as pessoas essa noite. Toque as pessoas, Senhor. Toque as pessoas. Nós oramos por um mover de Deus nas salas, mover de Deus nos quartos, seja lá onde você estiver ouvindo a gente, se você estiver ouvindo essa mensagem no podcast, seja abençoado pelo Senhor. Nós oramos para que o mover de Deus chegue aí onde você está, em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos no nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte, e hoje nós vamos falar, o nome desse título é Fale a Verdade e Morra por Ela. Sabe, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, versículo 33 a 35, nós vamos ler. Diz assim: Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Então eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pelo que é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Então nós oramos para que o Espírito Santo possa tocar em nós e traduzir para nós essa palavra do jeito que a gente possa entender, isso possa ter um sentido prático em nossas vidas, amém? Então Jesus ele já está aqui, no meio do seu sermão, quase chegando no metade do seu sermão na montanha. Ele começou com as bem-aventuranças que a gente foi falando, ele começou a entrar coisas que precisavam mudar nas pessoas, começou a falar sobre ira, como você deveria perdoar o seu irmão, e aqui ele começa a falar sobre o falso ensino da lei. Então ele começa a falar sobre os falsos profetas e combater o falso ensino da lei, o que aqueles fariseus estavam querendo dizer com aqueles ensinos errados que eles tinham. Então por que Jesus ele começa ensinando sobre a fala? Por que ele aqui está falando sobre a fala, sobre jurar? Porque, sabe, os fariseus eles estavam firmados em mentiras. Aquilo que eles estavam pregando e aquilo que era passado para o povo era uma distorção da verdade que era a lei. Então Jesus ele estava combatendo aqui os falsos ensinos. Ele combate o falso ensino dos fariseus, expondo para eles a verdade, a verdadeira razão, expondo para ele o espírito da lei. Sabe, ele diz assim em Mateus 5,17: não cuideis que vim destruir a lei aos profetas, mas eu vim cumprir a lei. Sabe, quando Jesus estava dizendo isso para eles, ele estava dizendo: olha, aquilo que eu estou dizendo para vocês, não quer dizer que eu vim jogar de fora os ensinamentos que vocês aprenderam sobre a lei e os profetas, mas eu estou querendo dizer que eu vim para cumprir a lei, e eu vim trazer para vocês, na verdade, o espírito da lei, o que aquilo queria dizer. Sabe, Jesus estava dizendo nos seus ensinamentos que não bastava apenas você obedecer a lei ao pé da letra, porque Deus ele está interessado no espírito da lei, naquilo que a lei quer dizer. Sabe, a lei mosaica, ela representava aquilo que as pessoas tinham que obedecer, mas a lei por si só, ela não poderia dar vida, ela não poderia fazer nada com alguém, somente algo espiritual poderia fazer com que aquelas pessoas pudessem ter, sabe, uma transformação, porque vem de dentro para fora. Então, quando Jesus ele começa a falar sobre o linguajar das pessoas e que elas precisavam entender sobre o espírito da lei, traz para a gente uma importância de como nós devemos tratar aquelas coisas que a gente fala, como nós devemos observar o que nós falamos, como nós devemos observar como nos tratamos uns com os outros e os problemas que nós temos. E algo muito importante é como os problemas do mundo eles estariam resolvidos se nós tivéssemos resolvido o problema de como nós comunicamos as coisas, nós falamos as coisas para as pessoas. Como os problemas do mundo seriam diminuídos se nós resolvêssemos o problema do nosso linguajar.
Sabe, nós estamos sendo observados constantemente. As pessoas sempre estão olhando para mim, sempre estão olhando para você. Por mais que você fale assim, olha, eu não me importo com a opinião das pessoas, meus irmãos, mas as pessoas estão sempre olhando para você. Sabe, por isso que Jesus diz sobre o valor da palavra, o valor do seu linguajar. Você prega o evangelho através do seu exemplo. As pessoas observam o jeito que você faz negócios. As pessoas observam o jeito que você trata a sua esposa. As pessoas observam o jeito que você trata seus filhos, o jeito que você corrige os seus filhos. Sabia disso? Sabia que as pessoas observam quando seu filho está fazendo pirraça, como você vai corrigi-lo? As pessoas observam como você vai reagir a certas coisas que acontecem no seu trabalho, porque nós pregamos também com um exemplo. Isso se chama testemunho. Sabe, por isso que tudo que você faz, tudo que eu faço é extremamente importante. E quando Jesus está querendo dizer acerca da fala e dos juramentos, ele está querendo desmascarar esse falso ensino dos fariseus, que eu estava querendo dizer para você, sobre o real sentido da palavra dita. E ele faz uma citação agora em Mateus 5, 33 a 37, que ele diz, olha, vocês ouviram, né, que não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira alguma vocês devem jurar, nem pelo céu, nem pelo trono, nem pelo que é de Deus. E quando você olha isso que Jesus está dizendo, você procurar lá dos 10 mandamentos, não tem essa frase que Jesus disse desse mesmo jeito. Por que não tem essa frase? Porque provavelmente Jesus ele não estava se referindo diretamente a um dos 10 mandamentos da lei ali de Moisés, que ele liberou, né? Ele estava, na verdade, fazendo um compilado de coisas que existem na lei, que são os cinco livros da Bíblia, chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mateus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, quando Jesus ele estava falando acerca desse ensino, ele não estava se referindo a um mandamento, ele estava se referindo a várias coisas contidas na lei. Mas por que ele estava querendo dizer isso? Porque provavelmente, ao passar do tempo, principalmente no período interbíblico, que era o período entre o profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, né, ali quando surge ali João Batista, anunciando esse período interbíblico de muitos anos. O que aconteceu nesse período interbíblico? Muitas pessoas se levantaram e muitos ensinos eles foram escritos e profanados nessa época. Inclusive, muitas pessoas se levantaram para ensinar sobre a lei durante esse período interbíblico. E algumas coisas, eu estive aqui pesquisando, provavelmente, quando Jesus faz essa referência desses versículos com essa citação, ele está se referindo a ensino de, provavelmente, 2 rabinos que tinham, chamados Shammai e Hillel, que são grandes intérpretes da lei, que eles anunciaram fielmente o que encontrava na lei nesse período interbíblico. Então, provavelmente, quando no esforço desses rabinos de explicar a lei, eles também associaram outros preceitos presentes no decálogo ou nos 10 mandamentos. Então, por exemplo, Êxodo 20, versículo 7 diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então provavelmente eles pegaram esse versículo junto com Deuteronômio 23, 21, que é, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Deuteronômio 6, 13, que diz, o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Levítico 19, 12 diz, nem jurarás falso pelo teu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Então, quando Jesus ele está falando, Mateus 5, 33 a 37, ele está se referindo a esse ensinamento, só que com o passar dos anos, esse ensinamento foi distorcido. Por quê? Porque você já ouviu aquela expressão, juro pela minha mãe mortinha, já ouviu isso? Por quê? Até nos dias de hoje, você pode perceber que os juramentos, eles foram se ramificando. Na época bem lá atrás, você pega o Antigo Testamento, você vê que os juramentos, eles eram em nome de Deus, e eles eram juramentos que eram feitos cumpridos, para ser cumpridos. Quando uma pessoa jurava algo em nome de Deus, ela jurava atestando que Deus é uma autoridade maior e que Deus estava
olhando aquele juramento, ou aquele juramento, estava debaixo, né, da orientação e da visão de Deus. Ou seja, se a pessoa quebrasse esse juramento, essa pessoa sofreria a punição desse Deus. Então o que acontece? Com o passar dos anos, esses fariseus, eles pegaram esse ensinamento da lei e eles distorceram de um jeito. Por exemplo, se eu começar a jurar em nome de Deus e não cumprir, o Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, ele poderá me punir, porque eu jurei algo no nome de Deus. Então, em vez de eu jurar no nome de Deus, eu vou jurar em nome de Jerusalém. Eu vou jurar em nome de qualquer outro tipo de coisa. Porque se eu não jurar em nome de Deus, está tudo tranquilo. Porque se eu jurar em nome de Jerusalém ou qualquer outro tipo de juramento, se eu vier a falhar, Jerusalém não vai fazer nada contra mim, ou qualquer outro tipo de coisa não fará nada contra mim. Por isso que Jesus levanta esse ensino, dizendo: olha, vocês estão ouvindo por aí, né? Que vocês não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Então eu venho aqui dizer para você que de maneira nenhuma deve jurar, nem pelo céu, nem pelo que é o trono de Deus. Vocês não devem jurar pela terra, porque esse cabelo dos seus pés. Vocês não devem jurar por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Vocês não devem jurar pela tua cabeça, porque não pode se tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Então, Jesus estava querendo dizer o seguinte: vocês precisam ter compromisso com a palavra que vocês dizem. Vocês pegaram o ensino da lei, que era que vocês não deveriam jurar, e vocês se pegam através desse ensino e se colocam atrás desse ensino de uma tal maneira que agora vocês podem jurar, acharam tipo uma brecha para que vocês possam quebrar aqueles juramentos sem que o Senhor possa puni-los. Mas eu estou querendo dizer aqui para vocês, com Jesus dizendo assim para eles, eu estou querendo dizer para vocês que para o Senhor vale a intenção, seja a sua palavra sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, Jesus, outra coisa antes da gente entrar na aplicação, Jesus ele não está condenando aqui, meu irmão, que falar, que você jurar é errado. Não. Sabe, não pense aqui que jurar é pecado. Jesus ele não está condenando ninguém a fazer juramentos, até porque pessoas fazem juramentos. Jesus fez juramentos ali durante a sua vida. Nós fazemos juramentos no casamento, nós fazemos os nossos votos. Jurar não é pecado, mas a finalidade de Jesus nesse ensino era pôr um freio nas inclinações do homem para a mentira. Era restringir os juramentos quanto às questões sérias e importantes. Entendeu? Como, por exemplo, o casamento. No casamento você está ali diante de Deus e dos homens, e você jura amar, respeitar a sua esposa e vice-versa, até que a morte os separe. Você está fazendo juramento diante do Senhor. Só que as pessoas elas estavam muito mais preocupadas nessa época de Jesus, do Sermão do Monte, com a letra da lei. Então, por exemplo, qualquer coisa que eu consiga fazer que não seja aquilo que está escrito, está tudo tranquilo. Só que Jesus queria dizer para eles: meu irmão, eu vim aqui dizer para vocês que vocês precisam tomar conta com o espírito da lei, não somente com a letra da lei. Sabe, era como se ele estivesse dizendo: você não precisa se deitar com uma mulher, com uma outra pessoa, para você cometer um adultério. Você não precisa matar uma pessoa de fato para você cometer um assassinato. Você também não precisa dizer que está jurando para que a tua palavra tenha um valor. Você não precisa ir aos fatos literais. Para Deus, o que vale é a intenção do seu coração. Esse é o espírito da lei. Por isso ele quis dizer: olha, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Quer dizer, ele estava levantando ainda mais o nível. Ele estava dizendo: vocês não estão entendendo, não é o que está escrito, é o que está por trás do que está escrito. E aí, trazendo agora para os nossos dias, sabe, você pega o que tem a ver com a santidade e o mundanismo, aquilo que eu sempre venho pregando às vezes que eu estou pregando sobre esse Sermão do Monte. Sabe, o que a gente pensa sobre santidade, o que a gente pensa sobre mundanismo, não tem nada a ver com o sentido bíblico de santidade e mundanismo.
Sabe, a gente olha para isso o que a gente mais faz hoje é isolar um aspecto de uma questão qualquer que a gente acha que está certo ou errado, e a gente diz assim, olha, praticar isso aqui é pecado, mas enquanto você não vier a praticar isso aqui, está tudo certo. Então, é como se você falasse assim, sabe, aquele irmão que... Vou ser bem religioso no que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que o que eu estou falando agora é a verdade absoluta, mas sendo bem religioso, uma frase religiosa que as pessoas dizem muito, né? Olha, aquele irmão que bebe e fuma, esse irmão é mundano. E aquele irmão que anda com a Bíblia debaixo do braço, esse irmão é cristão. Sabe, o conceito de mundanismo e de santidade é totalmente equivocado, meu irmão. Ser mundano não se restringe a uma coisa, e ser santo não se restringe, não significa que eu não estou fazendo aquelas coisas que eu achava que o mundano quer fazer, que o mundano faz. É muito mais profundo, é por trás da letra. Sabe, você pode, como um religioso, achar que beber e fumar é pecado, enfim. Não vamos entrar nessa questão se é certo ou errado, mas você pode achar que quem bebe e quem fuma está em pecado, e você fala assim, olha, eu não bebo nem fumo, então não sou mundano. Mas no seu coração tem avareza, tem inveja, tem cobiça, seu coração é fechado. Entendeu? Não precisa você pegar uma arma e dar um tiro no irmão e tirar a vida dele para você cometer um assassinato. Se você olhar com o irmão com ira, você já está errado. Então o espírito da lei vale muito mais com a letra da lei. Se você pegar somente os mandamentos da lei, separados do espírito, quer dizer, do contexto, daquela aplicação, você vai estar totalmente equivocado e você vai estar sendo um cara religioso. Então, o que a gente tem mais aí nas nossas vidas é religião, meu irmão. Sabe o que é religião? É você ter um conceito, religiosidade, é você ter um conceito errado sobre coisas, sobre valores, que na verdade nem são muitos valores bíblicos, mas são coisas que, por você levar ao pé da letra, sem olhar o contexto e o sentido daquilo, você se torna alguém religioso. E quem eram essas pessoas que Jesus estava combatendo? Os religiosos, os fariseus. Olhando para um outro lado, você olhando a santidade e a verdade. A gente falou sobre santidade e mundanismo, agora olhando santidade e verdade. A santidade que nós pregamos, que a Bíblia prega, tem tudo a ver com a verdade. Sabe, não existe uma santidade se não há verdade. Deus, ele é sempre comparado à verdade. Jesus é comparado à verdade na Bíblia. Sabe, João 17 diz assim, santificai-vos na tua verdade, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Então você vê que Deus e Jesus, eles são associados à verdade, a Bíblia é associada à verdade, só que a mentira na Bíblia, ela é associada ao diabo, não a Deus. Então não é possível você ter uma vida santa, santidade fora da verdade. Não é possível viver santidade com uma vida de mentiras, uma vida de aparências. Consegue me entender? Não existe isso, santidade com a vida de aparências. Se você quer ser santo, você precisa andar na verdade. Você precisa ter uma ideia do que é andar em verdade. Porque a mentira não é associada a Deus, mas a mentira é associada ao diabo. Então, onde tudo começa, Jesus está combatendo o nosso falar. Seja aquilo que a gente diz sim, seja aquilo que a gente diz não. Sabe, você conhece uma pessoa, se não é você mesmo, né? Muitas vezes, que você não consegue mais confiar nessa pessoa, cara. Porque a palavra dela e um pássaro voando tem o mesmo valor. Sabe, aquela pessoa falando, ou uma bolinha de gude rolando, é a mesma coisa. Aquela pessoa fala e ninguém dá crédito porque ela fala. Por quê? Porque ela não tem mais valor. A sua palavra não tem mais valor. Antigamente, se você é da velha guarda e está assistindo com a gente, ou você conhece aí alguém, o seu pai, ou o seu avô, você sabe que existe uma frase que é: o pobre não tem nada além do seu nome. Já ouviu falar isso? Você pegar uma pessoa antiga, ela zela pelo seu nome, ela zela pela sua palavra, ela zela por aquilo que ela disse, porque
ela quer ter a sua honra, ela quer ter o seu caráter revelado através daquilo, de coisas boas. Então ela honra a sua palavra, ela honra e cumpre com a sua palavra. Mas os dias vão passando e um monte de pessoas que você vai percebendo, um monte de pessoas que têm surgido, que não honram a sua palavra. Sabe aquela pessoa que diz assim: Elia, conte comigo, você pode contar comigo para o que você quiser, e você sabe que você não pode contar com aquela pessoa. Sabe, uma coisa muito simples, que a gente comete muito erro aqui, é quando você fala assim: olha, meu irmão, deixa comigo que eu vou orar por você, e você sabe que você não vai orar por aquela pessoa. Você sabe que você não vai orar. A verdade é que você não está nem orando, às vezes, nem por você, cara. Muitas vezes você já abandonou o lugar de oração, e você fala para a pessoa que você está orando por ela. Sabe, uma coisa que me deixa assim muito chateado, são aquelas mensagens do WhatsApp de grupo, de orando. Sabe, contar uma experiência para você. Certa vez, ano passado, eu passei mal, fui para o hospital. E eu fui... Cara, eu fui internado de uma hora para outra. E eu peguei num grupo, e nesse grupo eu pedi ajuda. Aí todo mundo mandou assim: orando. Irmãos, quantas vezes a gente faz isso? A gente escreve orando como se fosse uma coisa automática. Por quê? Porque na nossa mente, sabe, mentir já está tão automático, que a gente escreve orando, mas na verdade você nem está orando pelo irmão. Só escreve está orando por uma conveniência. Eu estou sendo bem geral, estou generalizando. Claro, se você ora, amém, não é sobre você. Quem tiver ouvidos para ouvir essa palavra, ouça. Então, muitas vezes, a gente diz coisas e não honramos a nossa palavra. Por isso que as coisas caem em descrédito, porque nada mais tem valor. Nada que as pessoas mais falam tem valor. Agora, é assim, você sempre está com o pé atrás com qualquer pessoa que você vai trabalhar, em qualquer lugar, porque você não acredita mais em ninguém, cara. Foi-se o tempo que alguém falava para você: olha, eu vou fazer tal coisa, e você fala assim: olha, essa pessoa vai fazer por quê? Porque ela vai cumprir. Sabe o que acontece? Sabe por que muitas vezes a gente é assim? Sabe por que nós somos assim? A gente sabe de onde veio isso, cara? Isso veio da nossa casa. Tudo começa em casa. Sabe, um pai que ele não está transmitindo um conceito de verdade, não cumpre a palavra do que diz com os seus filhos, ele está comunicando para os seus filhos que eles não devem acreditar no que ele está dizendo. E uma hora ele vai cobrar a verdade dos seus filhos, e ele não vai ter essa verdade. Sabe, ele vai se sentir triste, ele vai ficar chateado, ele vai ficar ofendido, furioso, ele vai ficar traído. Mas a culpa é dos pais, muitas vezes, porque dentro da sua casa existe um ambiente em que a verdade ela não prevalece. Sabe, às vezes os seus filhos estão vendo você que diz que está indo para um lugar, e na verdade você não está indo para um lugar, você está indo para outro lugar, enganando a sua esposa. E às vezes a sua esposa está escondendo coisas a mulher, né, a esposa esconde coisas do marido na frente dos filhos, e ensina o filho: seu pai não pode saber disso. E você vê que existe muito segredo dentro de casa, e você vê que está começando a criar uma cultura dentro da sua casa das verdades não serem ditas. E esse ambiente vai forjar o caráter do seu filho. Ele vai crescer assim, e aí lá na frente você não pode esperar que ele seja uma pessoa que diga a verdade. Ele sempre vai ter uma desculpa, ele sempre vai ter algo para dizer, para justificar aquilo que ele não quer dizer. Sabe, existe uma explicação muito clara de onde isso vem. Nem sempre é fácil cumprir as coisas, eu entendo isso. Nós estamos numa quarentena, eu sei que nem sempre é fácil você cumprir com seus contratos, você cumprir com o aluguel que você paga todo mês, você cumprir com as suas contas, porque muitas pessoas estão perdendo emprego, muitas pessoas estão sabe, ruins financeiramente, e com certeza, nessa hora, as pessoas vão entender. Só que não é sobre esse período que eu estou dizendo, eu estou falando sobre aquele período em que as pessoas elas não honram com a sua palavra, elas não honram com o que está combinado, simplesmente porque elas são mau caráter. Sabe, se você deu a palavra, meu irmão, cumpra. Se você deu a sua palavra, mas você não está nem aí para as consequências
de cumpri-la ou não, não diga. Se você falou, está falado. Então tem a obrigação de fazer. Você tem a obrigação de fazer o que você disse. Ou então você vai ter que se explicar o porquê que você não conseguiu fazer isso. E são coisas muito mínimas, coisas tranquilas, coisas fáceis, coisas do dia a dia. Eu estava lendo essa mensagem ontem, né? Eu estava fazendo essa mensagem, lendo ela essa semana. E ontem, na verdade, um amigo me ligou e falou assim: ei, eu preciso falar com você. E eu falei assim: olha, daqui a pouco eu vou te ligar, deixa que eu vou te ligar. E eu falei para ele que ia ligar para ele mais tarde, e acabou que chegou na hora de ligar. Eu fiquei com sono, e eu falei assim: poxa, eu vou dormir. Aí eu dormi. E hoje, quando eu estava fazendo o esboço dessa palavra, eu fui ligar para esse amigo para me desculpar. Por quê? Porque eu fui confrontado pela palavra. Se você não combinou e não disse que ia fazer algo, então se você não fez, você precisa se explicar. Você não pode sair deixando um monte de fio desencapado por aí, meu irmão. Então eu liguei para esse amigo e falei assim: olha, eu não te liguei ontem. E a primeira coisa que vem na sua cabeça, cara, vou inventar uma desculpa. Claro que não, você vai dizer: eu não te liguei ontem que eu dormi, irmão. Realmente estava cansado, falei para você que ia te ligar e eu dormi. Você já parou para perceber, sabe, quando você está em casa e o telefone toca, seu filho atende e você não quer atender, você fala assim: diz que eu não estou em casa não, diz que eu não estou em casa não, diz que eu não estou em casa não. Quantas vezes a gente já fez isso? Estamos criando uma cultura de não falar a verdade, com coisas muito mínimas, muito mínimas. Sabe, ou quando você chega atrasado em algum lugar, e aí você inventa uma desculpa quando você chega atrasado, sabe por quê? Porque você não quer sofrer com as consequências de falar a verdade. E aí você cai naquela de que um abismo atrai outro abismo. Fale a verdade, morra pela verdade. Sabe, muitas vezes a gente foi ensinado ou ensina para os nossos filhos assim, que a gente precisa ter o cuidado de não ferir as pessoas com aquilo que a gente está dizendo, né? Não ferir o sentimento das pessoas. Então, por isso, uma pequena mentirinha, qualquer coisinha assim, pode ser dita, está liberado, mas aonde está escrito isso, está liberado, meu irmão? Então o seu filho, ele vai seguir esse comportamento dentro desse contexto, até chegar na vida adulta, e ele vai se tornar um hipócrita. Por quê? Tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. Tudo que é estabelecido através da mentira cai. Tudo que é construído através da mentira cai. Pode até dar certo por um tempo, pode percorrer uma distância, você pode ver que aquilo está prosperando, aparentemente andou 1, 2, 3 anos, mas vai cair. Tudo que é construído baseado, alicerçado numa mentira cai. Por que que igrejas fecham? Por que que ministérios caem? Por que que as coisas... aquela pessoa estava lá no auge e você ouvia as pregações e era uma bênção e do nada acabou. Por que que acabou? Porque muitas coisas foram construídas em cima de uma mentira da pessoa que ela vivia, de uma vida mentirosa. Sabe, porque igrejas fecham? Por que ministérios acabam? Porque o diabo começa a implantar mentira dentro da igreja. Por que famílias são destruídas? Porque o diabo começa a implantar mentiras dentro da casa. Aí vai cair. Tudo que é construído em cima da mentira cai. Sabe, se uma coisa na sua vida, meu irmão, você que está me ouvindo, se alguma coisa na sua vida, alguma área não estiver dando certo, é porque essa base é mentirosa, ela está sendo construída em cima de mentiras. Porque tudo que é construído na verdade funciona. Sabe, você vê aquele crente que está dando certo hoje, passa 1 ano, 2 anos, e o cara naquele cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, e você começa a ver que naquela área o cara nunca prospera, porque provavelmente ele está alicerçado em mentiras naquela área. Capítulo 8 de João tem um contraste muito evidente entre a verdade e a mentira. Versículo 44 diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, que jamais se firmou na verdade, é mentiroso e o pai da mentira. Toda vez que você deixa a mentira entrar dentro do seu coração, dentro da sua vida, dentro do seu modo de viver,
você está elegendo o diabo como seu pai. Sabe, pessoas não se firmam, que entra ano, sai ano, melhoram. Tem aquelas pessoas que você olha e tem aquele estouro, meu Deus, está dando tudo certo. Daqui a pouco cai de novo. Sabe, os anos passam, você não cresce. Os anos passam e essas pessoas praticamente permanecem as mesmas pessoas. Elas não se firmam, cara. Só a verdade, meu irmão, é um alicerce para você se firmar e crescer. Sabe o que essas pessoas falam? Não são verdades, ou na verdade são meias verdades. Pode até ser uma verdade, mas não a verdade absoluta, é meia verdade. Toda vez que uma pessoa tenta se justificar, tenta arrumar uma desculpa, tenta arrumar uma explicação furada para alguma coisa, é porque ela está caminhando em uma mentira. As pessoas não gostam de assumir seus erros, elas sempre procuram culpar outras pessoas. Sempre procuram Por que não é mais fácil, meu irmão, você chegar e falar assim, realmente, aconteceu tal coisa? Por que não é mais fácil falar isso? Porque você quer fugir das consequências de falar a verdade, as consequências de morrer pela verdade. Aí agora trazendo sobre a santificação e a verdade que a gente estava dizendo logo um pouco mais atrás, como é que você posta coisa na internet dizendo que vai morrer por Jesus, levanta seu tênis, como no Descende, e você quer ir para as nações, e você não é homem nem para segurar uma palavra que você fala, cara. Você quer morrer por Jesus, você não morre nem por você. Sabe, a nossa geração precisa de homens e mulheres de verdade, homens e mulheres de valores, aqueles que cumpram com aquilo que dizem, aquelas pessoas que resgatem o valor da palavra dita. Quantas vezes você se compromete com coisas e você não cumpre? Quantas vezes você se compromete com ministérios? Quantas vezes você chega para o seu pastor e fala, conta comigo? Você vai 1, 2, 3 vezes, depois você some e você não diz. Quantas de nós mudam de igreja e nem comunicam para o pastor que está mudando de igreja? Quando o pastor vê, você está numa live lá de outra igreja. Quantos de nós não fazemos isso, meu irmão? Nós não somos capazes de sentar e dizer aquilo que está acontecendo como verdade. Essa é a nossa geração, a geração que quando não está dando certo se esconde, usa máscara, vai para trás, vai fazer outra coisa, descarta, a geração das coisas descartáveis. Nós precisamos de pessoas, o mundo precisa de crentes que assumam as suas palavras, que façam aquilo que dizem que vão fazer. Sabe, existe uns americanos que vinham aqui na CIB há uns anos atrás, e um deles, ele era empresário, e ele disse que a cultura americana é bem diferente da nossa cultura latina. Não que os americanos sejam os mais honestos do mundo, não gosto muito desses negócios de ficar em tudo Estados Unidos, não. Mas o latino, pelo desenvolver, do jeito que a gente foi colonizado, né? Nós fomos colonizados sendo enganados, né? Os portugueses vieram dando voltas em nós. Então a gente já cresce nesse negócio do brasileiro, é o brasileiro que dá volta nos outros. Então, esse irmão americano, quando as pessoas vão lá trabalhar, ele falou que uns irmãos da igreja vão lá e falam assim, olha, você vai trabalhar comigo aqui, beleza? Quando você faltar a primeira vez, você precisa trazer uma justificativa. Na segunda falta, com justificativa ou não, você vai ser mandado embora. E as pessoas falam, mas você não é crente? Ele e você também não é? Eu acho isso muito interessante, porque a gente acha que as pessoas têm que julgar a gente, porque elas são crentes, julgar a nossa causa à base da Bíblia e da verdade, mas a gente não tem esse compromisso com ninguém. Quantos de nós chegamos atrasados nos trabalhos? Quantos de nós saímos cedo do trabalho? Quantos de nós botamos atestado falso no trabalho? Quantos de nós mentimos no imposto de renda? Quantos de nós mentimos agora no 600 reais de auxílio emergencial? Quantos de nós não fazemos isso? E a gente levanta o nosso tênis, dizendo que nós queremos ir para as nações, morrer por Jesus, e você não sustenta nem a sua palavra. Eu fico tentando imaginar o que Deus acha de nós quando Ele olha para isso.
porque Ele conhece a intenção dos nossos corações. Tudo começa ali, meu irmão, tudo começa dentro do seu coração. Todas as vezes que a gente justifica ou arruma uma desculpa, uma explicação furada, é porque nós estamos caminhando debaixo de uma mentira. E não temos como prosperar. Sabe, o contexto que a gente é inserido também tem a ver, nós como os brasileiros, como eu quis dizer, né? Que eu estava dizendo antes, nós somos doutrinados culturalmente a caminhar em meias verdades, assim. A gente olha por tudo, né? A gente não acredita mais em nada, a gente não acredita em políticos, a gente não acredita em nada, irmão, a gente não acredita em nada. No Brasil, quando você olha, você fala assim, cara, é cada um por si, cada um quer pegar o seu, quer tirar o seu proveito. Por quê? Porque é uma coisa cultural que precisa ser mexida em nós, a honestidade. Nós somos acostumados a dar um jeitinho de tudo, a dar uma escapada de tudo, a ter tudo uma explicação. Sabe, a formação do caráter do latino, do brasileiro, ela é deformada em relação à verdade por causa da nossa criação e das coisas que a gente vive. Nós fomos criados aceitando mentiras sobre nós. Então é muito difícil a gente viver. E tanto que você fica tão espantado quando você vê que alguém achou o seu celular na rua e devolve. Já percebeu? Meu Deus. Você fica espantado quando alguém é honesto. É motivo de matéria na televisão, pela honestidade de alguém. Como, na verdade, Jesus, quando Ele olha para nós, Ele vê a intenção do nosso coração. Sabe, Ele não vê como o Código Brasileiro vê, Ele vê como a lei vê. Tem um exemplo muito bom que eu vi na internet, do pastor José, lá da MCM, ele estava contando sobre os caminhoneiros americanos e os caminhoneiros brasileiros, sabe? Se um caminhoneiro nos Estados Unidos é bom, cara. O cara que é caminhoneiro consegue ganhar muito dinheiro, assim. Se você tem seu caminhão, então, cara, é uma boa profissão. Só que os caminhoneiros lá, eles precisam trabalhar, só podem trabalhar 10 horas por dia, dirigir 10 horas por dia, por quê? Por causa de acidente. Simples. Então, ele trabalha lá e tem uma cadernetinha que ele vai marcando. Então, muitos caminhoneiros brasileiros, o que fazem quando conseguem chegar a arrumar um emprego lá? Honesto, né? Um emprego justo, que pode trabalhar, com visto de trabalho. Muitos brasileiros têm duas cadernetas. O cara vai marcando lá, quando está chegando 10, ele já pega a segunda caderneta que está vazia, ele pode chegar e dirigir e por 20 horas, porque se ele for parado numa blitz, ele tem como dar um jeitinho brasileiro. Sabe, isso tem a ver com a moral, meu irmão. A moral é a forma como você se comporta. Sabe, quando as pessoas admitem mentiras dentro de si, elas se tornam pessoas amorais, sem moral nenhuma, ou imorais. Ou elas ficam misturadas, sabe, aquele meio barro, meio tijolo. Uma hora fala a verdade, outra hora não fala, e você sabe que os ensinamentos da Bíblia sobre a pessoa que é morna, a pessoa que não toma decisões, ela é pior do que aquele que é ruim. Então, o padrão de santidade sempre vai estar abaixo dessas pessoas que têm moral baixa. Porque elas não percebem a verdade na vida delas e elas andam na mentira. Não existe nenhum tipo de santidade na vida delas. Por quê? Porque não existe verdade. E o que não é verdadeiro não é santo. Se você olhar, nós somos sacerdotes e os sacerdotes, eles se alimentam do altar. Do altar, sabe, a mentira dentro de nossas vidas faz com que a gente comece a se alimentar de outras coisas a não ser a verdade. E a gente acha que a gente pode fazer a obra de Deus de qualquer jeito. A gente acha que a gente pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira. A gente anda na verdade e anda na mentira, achando que está tudo certo. Então essa é a razão porque muitos crentes passam por anos e não prosperam. Por que muitas igrejas passam ano e não prosperam? O ministério passam anos e não prosperam. Porque acham que pode andar um pouquinho aqui na luz, um pouquinho ali no escuro. Entende? Um pouquinho nas trevas, um pouquinho na luz. O que está misturado não é a verdade. Pode ser meia verdade, mas não é a verdade. Então as pessoas se alimentam na mesa do Senhor e pegam também um pouco da mesa dos demônios, sabe?
Quando? Quando isso acontece? Quando nós elegemos o diabo como nosso pai, quando nós deixamos a mentira entrar dentro de nós. Nós caminhamos tanto na mentira, que coisas que a gente nem percebe. Sabe, por exemplo, nós mentimos por diplomacia. Sabe? Aquela diplomacia que exerce uma falsidade. Ô, meu amigo, você está aqui, sabe? Você quer, é aquele famoso network, tem muito isso no meio gospel. Aquela diplomacia, você é amigo de todo mundo, na frente de todo mundo. Ou no ambiente de trabalho, tem muito isso. É aquela falsidade. Agora, quando você pega a Bíblia e você vai ler logo ali no início de Mateus, ali, você começa a ver João Batista, logo no início dos evangelhos, você começa a ver ali João Batista, meu irmão. Ele não era nenhum diplomata, não, ele não tinha essa diplomacia, ó, meu amigo, ele falava a verdade, ele morreu por falar a verdade. Outra coisa, outra mentira que a gente caminha normalmente é a conveniência. A gente mente por conveniência. Olha, se me convém, eu tomo uma atitude, mas se aquilo não me convém, eu tomo outra. De alguma maneira eu quero ficar bem na foto. São aquelas pessoas, meu amigo, que você sabe que elas estão com todo mundo. Ela está com o A, ela está com o B. Quando está o A contra B, ela está lá. Quando está com o A, ela está contra o B. Quando está com o B, ela está contra o A. Ela está em todos os lugares, quer ficar bem com todo mundo, não se posiciona. Ela vive uma vida de mentiras por conveniência, por não tomar atitude, por não falar a verdade, aquilo que ela acha. Outra mentira que a gente caminha natural, sem perceber, são os rodeios. Sabe aquela pessoa que nunca chega na verdade? Ela rodeia, ela fala, ela sempre tem uma escapadinha, ela sempre está na periferia, está sempre rodeando, ela sempre está ali naqueles rodeios. Ou aquela pessoa que se faz de doido para viver, sabe? Aquele equivocado. Ih, pô, me enganei, me desculpa, meu irmão, nem estava pensando nisso, pô, me desculpa. Sabe? Só que você sabe que foi intencional. Você sabe que aquela pessoa fez aquilo de intenção, de má intenção. Mas aí quando as pessoas pegam ela, ela dá uma de doido. Você provavelmente conhece uma pessoa que se faz de doido para viver. Aquela pessoa que se faz de doido para viver. Vive uma vida de mentira, de equívocos. Sabe, outra mentira que a gente caminha normalmente sem perceber, sabe? São restrições mentais. Então você precisa tratar diretamente com uma pessoa algo e você coloca na sua mente assim, não vou me envolver nisso porque não tem nada a ver com isso. É uma forma de você fugir da verdade. Você sabe que você precisa agir, você sabe que você precisa falar, você sabe que você precisa confrontar. Você sabe que você tem que abrir a sua boca, mas você não abre. Aí você vive lá no meio, como se tivesse tudo certo. Vive uma vida de mentira. Sabe, outra coisa que eu listei aqui, a falsa apreciação. São aquelas pessoas que elas só falam com você quando elas precisam de alguma coisa. Já viu isso aí? Quando elas precisam de algo, elas falam, elas te elogiam, elas dizem que elas querem ser seus amigos. Uma vida de mentira, falsa apreciação. Quer ser agradável quando precisa de um favor. Ou pessoas dissimuladas. Já viu pessoas dissimuladas? É tipo assim, pessoa dissimulada é aquela que muda o comportamento do nada, como se nada tivesse acontecendo. Também faz uma cara de doido, assim, sabe? Ela tá ali, ó, fazendo algo. Chegou o seu Emilson, muda de assunto e... Acontece muito isso nas igrejas, né? A gente está conversando, e falando, mas chega o pastor, aí fica todo mundo com cara de... dissimulado. Paulo fala isso em Gálatas. Quando Pedro, ele estava sendo dissimulado com os gentios. Sabe, ele era uma pessoa na frente de Paulo. Isso também, você começa a ler Atos dos Apóstolos, você vai começar a perceber essa história. Ele era uma pessoa ali, ele entendeu. E quando ele chega ali também,
diante dos discípulos, né, que eram judeus, ele tem um outro tipo de comportamento ali em Atos. E Paulo fala com ele, cara, você está sendo meio dissimulado, cara. Uma hora você pensa uma coisa, outra hora você pensa outra. Quem é você? Qual o seu posicionamento na linguagem atualizadíssima? Diríamos assim. Sabe, tem pessoas que são tão profissionais na mentira, vivem uma vida tão assim mentirosa, de falar mentira de qualquer jeito, que na verdade é a pessoa que mente mesmo de verdade, precisa de ser dissimulada, não precisa inventar nada, a pessoa mente com facilidade, ela mente tanto que a mentira parece até uma verdade. São profissionais da mentira. Outra coisa que a gente faz muito sobre a nossa palavra é não falar a verdade por medo das consequências. Então a gente assume uma posição de vou ocultar a verdade, porque se eu falar a verdade aqui, eu não estou falando porque você tem que ser o juiz, sabe, o apocalíptico, vou sair falando o que eu acho e vou dizer a verdade para todo mundo. Não é isso. Estou falando de situações que você sabe que você tem que falar a verdade. E você não fala porque você sabe que as consequências vão ser terríveis. Então você prefere mentir. Sabe, tem aquelas pessoas que falam superlativo. Você percebeu? Por exemplo, elas vivem uma vida de mentiras e até elas mesmas acreditam que elas são tão boas, igual elas dizem. E elas não são tão boas, sim. Mas elas acham que elas são tão boas, que tudo que elas fazem é o melhor. É uma vida superlativa. Porque, assim, uma vez eu ouvi isso. É você viver pela sua expectativa, sabe? Você fala aquilo que você gostaria de ser, você não fala aquilo que você é. Tudo bem a gente pregar aquilo que a gente gostaria de ser. Muitas coisas que a gente está pregando aqui, a gente não é ainda. A gente está correndo atrás de ser. Porque é assim, meu irmão. É assim, a gente tem falhas. Nós, quando estamos pregando, nós colocamos a gente no bolo aqui também. Mas nós estamos falando sobre você pregar, estamos falando de você viver uma vida de aparência, você viver uma vida no superlativo, você viver uma vida de mentiras pelas suas expectativas, quando na verdade você não é nada daquilo que você fala que você é, cara. Uma hora a casa vai cair. Por quê? Porque nada que é construído em cima de mentiras subsiste. Pode parecer que está prosperando, pode parecer que as coisas estão acontecendo. Uau, olha o que Deus está fazendo. Meu irmão, uma coisa que eu já aprendi. Deus muitas vezes deixa as coisas subirem, para Ele derrubar tudo de uma vez. Então, aparentemente, nada que você estiver vendo subir é verdade. Sabe, tem pessoas que vivem através dos disfarces, usam máscaras. Eu assistindo também uma reflexão sobre isso, a pessoa estava falando sobre o carnaval, sabe? O carnaval é assim, as pessoas usam máscara. Por que existe baile de máscaras? O baile de máscaras surgiu por causa disso, que você pode fazer o que você quiser ali que ninguém está te vendo. Então tem pessoas que andam com máscara em tudo que é lugar que elas estão. É tipo assim, cara, você é um cristão e ninguém no seu trabalho sabe que você é cristão, porque você tem uma máscara, cara. As pessoas percebem que você é cristão quando elas te veem na igreja. E ela fala, ué, rapaz, aquela pessoa é cristã? Acontece muito isso na academia, né? Você vai para a academia, chega lá na academia, você encontra aquelas irmãs que usam aquelas roupas bem decentes na academia. Estão lá na academia, lá, se exibindo. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas tem pessoas que fazem. Ou homens também que fazem isso também, né? Homens fazem muito isso também. Aquelas pessoas, né, ficam lá, se exibindo, e aí você chega na igreja, você vê que aquele irmão está lá na igreja, você fala, caramba, eu nunca imaginei que aquele irmão fosse para a igreja. Por que você não vai imaginar? Porque o comportamento do irmão é um comportamento que não condiz com o comportamento de um discípulo de Jesus.
Quer dizer, ele está em ambientes que não é o ambiente eclesiástico, então ele usa uma máscara, porque ele acha que ninguém está reconhecendo ele ali. Então, naquele lugar, ele não é uma pessoa honesta. Naquele lugar, ele não é uma pessoa pura. Naquele lugar, ele não é uma pessoa verdadeira. E eu falo para você, essa pessoa não consegue andar em santidade. Por quê? Porque por mais que ela feche os olhinhos, levante a mão e ore, e parece que está tudo bem, aí ela vive uma vida de mentiras, meu irmão. Uma hora a casa vai cair. Aí acontece as coisas, você fala assim, meu Deus, isso aconteceu com fulano de tal. Por que aconteceu aquilo? Aquilo não aconteceu de um dia para a noite. Aquilo ali era uma vida de mentiras que era sustentada em cima de um alicerce de mentiras. Que Deus até às vezes deixa prosperar. Para quando ele derrubar tudo de uma vez. Sabe, muitas vezes Deus deixa chegar às últimas instâncias, ou às últimas circunstâncias, para que Ele possa julgar nas últimas circunstâncias. Sabe, muitas pessoas encobrem a verdade, você sabe que uma verdade precisa vir à luz, mas você não diz, você não fala, você não se posiciona, você prefere mentir, ou aquelas pessoas que são falsas, dão falsos apoios, sabe, você não gosta daquela situação, você não gosta daquela pessoa não, né? Você não gosta daquela posição, ou você sabe que aquela pessoa não tem condições de ocupar aquela posição que ela está, mas você está ali apoiando aquela pessoa, mas no fundo você sabe que está errado, sabe que não aceita, mas você não se posiciona. Sabe, Mateus 10, 3, 5 capítulos na frente, Jesus diz no versículo 26, portanto não temais, porque nada que há encoberto, nada há encoberto que não seja revelado, nem oculto que não haja de saber-se. Você está querendo dizer, meu irmão, não tem nada que subsiste. Se você vive uma vida de verdades, isso está dentro do seu cotidiano, falar a verdade, ser uma pessoa verdadeira, né? Porque quando você pega o ensinamento de Jesus e falar assim, ensina ou não, você já imagina logo, jurar, né? E beleza, mas assim, está indo muito mais além do juramento, mas numa simples palavra, do jeito que você se comporta, de tudo que a gente já falou aqui. Quando você olha isso, você olha para a sua vida, e você consegue perceber se você anda na verdade. Porque se você anda na verdade e ainda as coisas não estão funcionando, uma hora as coisas vão vir à tona e você vai ser, e você vai ter a sua recompensa. E a recíproca também é verdadeira. Se você anda na mentira, construindo coisas, bases mentirosas, uma hora as coisas vão vir à tona. Sabe, nem que você tenha que morrer pela verdade. Diga a verdade. Diga a verdade, diga a verdade, nada mais que a verdade. O que passar disso é de procedência maligna. Se você não tem a intenção de cumprir, não prometa nada. Se você pegar algo emprestado, devolva. Sabe, volte o seu coração para Deus, arrependa-se das mentiras que você disse. Talvez a gente esteja falando aqui e colocando essa mensagem e o Espírito vai te lembrando de coisas que você faz, coisas, mentiras que você faz, coisas que você prometeu para as pessoas, você sabendo que não vai fazer, que não vai cumprir. Sabe, confesse agora, uma a uma, cara. Peça que o Espírito Santo te lembre das coisas que você esqueceu. Peça que o Espírito Santo toque no seu coração e te traga a verdade. Sabe, deixa o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Jesus, Deus e o Espírito da verdade, tocar no seu coração e trazer no seu coração perdão, curar você, para que você tenha e viva uma liberdade. Sabe, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. A nossa vida
de santidade está totalmente atrelada à nossa vida de verdade. Se você vive uma vida de mentiras, se você vive uma vida somente pelas expectativas, somente por aquilo que você gostaria de ser. Se a gente vê muito isso hoje em dia nas redes sociais. Que redes sociais, né, a sua rede social de foto, ali, o Instagram ou o seu Facebook, enfim, o que você usa, é uma vida de expectativa. Ali está a sua expectativa, cara. Ali não está a sua realidade. Muitas vezes não está a sua realidade. Ali é como você gostaria que as pessoas te vissem. Mas muitas vezes ali não é como você realmente é. Mas o Senhor que conhece as profundezas do coração, Ele sabe quem você é. Ele sabe quais são as suas intenções. Diga a verdade através da sua vida, através do seu jeito de viver. Se necessário, morra pela verdade. Sabe, meu irmão, a gente tem noção que essas palavras são palavras duras. A gente tem noção que isso que a gente está pregando aqui não é algo muito agradável de se ouvir. Mas quando Jesus estava pregando o Sermão do Monte, que são os valores do reino de Deus, meu irmão, Jesus não estava pregando prosperidade, era marreta, era alinhamento, era exortação. Talvez você esteja aí do outro lado da televisão ou do seu celular, ouvindo assim, olha, quantas coisas eu tenho, estou ouvindo essas palavras desses meninos aqui sobre o Sermão do Monte e a nossa ideia é que você seja confrontado mesmo, cara. É que você seja confrontado e você viva uma vida de verdade, você viva uma vida de santidade. Sabe, a gente podia estar pregando avivamento aqui, cara. A gente podia estar pregando história de José, que tudo ia dar certo na sua vida. Mas se você não mudar essas coisas aqui, nada vai dar certo, cara. A gente podia estar pregando aqui que tudo vai funcionar, que nós não estamos em crise, estamos em Cristo. A gente podia estar pregando aqui um monte de coisa. Que o seu milagre vai chegar hoje, que você vai ser próspero hoje, que seu emprego vai chegar amanhã, que tua família vai ser restaurada. Coisas boas de se ouvir, cara, mas se você não se alinhar com a verdade, nada disso vai acontecer. Você vai passar anos e anos e anos e sua vida vai continuar a mesma coisa, cara. Você vê que o primeiro sermão que Jesus estava pregando, Jesus ele poderia estar ali falando só de maravilhas, mas ele estava alinhando as pessoas. Sabe por quê? Porque quando você olha para a bandeira do nosso país, existe algo profético escrito na bandeira do Brasil, escrito ordem e progresso. Para que haja progresso tem que ter ordem. Para que a sua vida tenha progresso, precisa estar organizada. Nada desorganizado progride. Deus está querendo alinhar a sua vida, alinhar a sua casa nesses dias, meu irmão. Deus está querendo alinhar a sua vida. Nesse Sermão do Monte que nós estamos aqui compartilhando, Deus está alinhando a sua vida. Deus está alinhando a vida da sua família. Deus está alinhando o seu jeito de ser. Eu sei, Deus está doendo. Muitas coisas você está sendo confrontado, mas você está sendo confrontado na palavra. Não são as minhas opiniões, não são as opiniões do Samuel. São as opiniões da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso, o que Jesus diz acerca disso. E nós devemos parar de dizer coisas que nós não vamos cumprir. Sabe, trazendo isso agora para a realidade da nossa igreja. Não sei como é a sua igreja, a sua comunidade, mas trazendo a realidade para a nossa igreja. Vai acabar a quarentena logo logo, e nossas atividades vão voltar ao normal. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: não se comprometa com nada que você não vai fazer. Não se comprometa, não faça. Se você não é dessa comunidade, se é de outra, não chega para o seu pastor ou para alguém que está trabalhando e fala assim: conte comigo, se você sabe que você não vai estar lá. Então não fale, porque isso desanima muitas pessoas.
Muitas posturas assim são pedras de tropeço para pessoas que querem, sabia? Se você não está afim de trabalhar, não se comprometa. Se você não está afim de cumprir, não prometa. Se você pegar emprestado, devolva, cumpra a sua palavra. Viva uma vida de verdade. Viva uma vida de verdade. Viva uma vida de verdade. Se você está aqui com a gente, nós temos aqui 96 pessoas com a gente agora. Você está ouvindo essa palavra, meu irmão? Nós não estamos aqui como juízes, como acusadores. Essa palavra é para nós também. Nós queremos saber aonde nós vamos estar quando a quarentena acabar. Eu creio que nós vamos experimentar uma colheita de almas. Uma colheita de almas. Sabe, nunca foi tão fácil descobrir quem é você agora nesses dias em casa, que agora seus filhos sabem quem é você, sua esposa sabe quem é você, seu irmão sabe quem é você, seus vizinhos sabem quem é você, porque você está em casa o dia inteiro. Como tem sido o seu testemunho, cara? Está na hora de você viver a verdade. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele está alinhando a igreja. Deus, Ele está alinhando a terra. Nada mais vai ser como era antes, meu irmão. Está na hora de você se arrepender, está na hora de se alinhar a sua vida. Nós vamos ver um momento glorioso, coisas vão funcionar, sua vida vai prosperar, vai dar tudo, claro que vai funcionar. E Deus tem isso para os seus filhos, mas antes dele fazer, Ele está derrubando os alicerces mentirosos. Um monte de pessoas que você via na internet por aí, meu irmão, que sobreviviam aí de agendas e tinham uma vida de mentiras. Acabou, cara. Você está vendo que a internet está sendo bombardeada de palavras de verdade, de pastores de verdade, de pastores que muitas vezes só tem um celular e nem tem uma conta, tem que fazer uma conta no Instagram para pregar a verdade para suas ovelhas. Pessoas que talvez não tenham a estrutura mínima para fazer uma live, mas pastores que pegam e estão ali, sabe, estão ali, perseverando, e a internet está sendo bombardeada de palavras bonitas, de palavras verdadeiras, de homens de verdade, de homens que assumem os seus erros, que homens que sabem que são falhos, mas que estão aí dando, sabe, o seu sangue para o Senhor, que morreriam pela sua palavra, morreriam pela palavra de Deus. É isso que está acontecendo, meu irmão. A internet estava bombardeada de palavras, de um monte de pessoas que você assiste, que não tem uma vida com Deus, que estão atrás do seu like, que estão atrás de inscritos no YouTube, que fazem amizade por conveniência para não sair da mídia. Aí Deus vai, corta tudo, fecha os eventos, não tem mais evento, não tem mais conferências, não tem mais nada. Agora só tem a igreja e os seus pastores. Sabe, pregando a verdade. Você está olhando para a gente aqui, você olha para o pastor Eduardo, você olha, por exemplo, o pastor Manu, lá da igreja de Guaranhuns e Vila Velha. Você olha para essas pessoas simples, pessoas que não têm seguidores, pessoas que não têm ninguém no Instagram, igrejas que tem 10, 19 pessoas inscritas no canal. Aí você pega esses pastores, ou tantos outros pastores, como o pastor lá da Barra do Jucu, Padre Davi, que pega o microfone e fala, tem 4 pessoas assistindo, fala com ousadia, fala a verdade, vive a verdade. É chegado um novo tempo, meu irmão. Quero que você na sua casa aí, feche seus olhos, e você compreenda o que nós estamos pregando, nós estamos falando. É uma hora de alinhamento e de conserto. Deus quer consertar a sua família, Deus quer fazer você prosperar, mas Deus quer consertar você primeiro. Deus
Ele usa vaso velho, vaso novo, vaso torto, mas não usa vaso sujo. Deus está fazendo uma faxina na sua casa. Deus quer consertar a sua vida para que você tenha suporte para segurar o que Ele vai liberar sobre você. Deus está consertando a igreja, alinhando a igreja, para que tenha suporte para aquilo que Ele vai liberar sobre a igreja. Em nome de Jesus, feche seus olhos, eu oro por você. Eu oro, Espírito Santo, lembre os meus irmãos das coisas que eles precisam se consertar. Eu oro para que você seja lembrado agora em nome de Jesus. Eu oro para que você seja lembrado, sabe, das coisas que você falou, das pessoas que você precisa dar uma satisfação, pessoas que você às vezes até deve um valor, que você pegou um dinheiro emprestado e não tem como pagar. Irmão, vá lá e fale. Assuma os seus erros. Assuma os seus erros. Seja a sua palavra sim, não. Morra pela verdade. Eu creio que Deus vai liberar algo grandioso sobre a sua família. Eu creio que é um novo tempo. Nós já estamos experimentando coisas enormes. Sabe, eu tenho vivido os melhores dias em algumas áreas da minha vida, no meio do caos. Coisas que há 2 meses atrás estavam totalmente estranhas, e Deus tem renovado e tem baseado na verdade. Amém, meu irmão. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão em casa. Eu oro pelo Paulo César, pela Andréia Ivonete, pela Marisa, pelo Charles, que estão aqui, por você que está ouvindo aí na sua casa. Eu oro por você. Eu oro por você para que você seja alinhado, para que você viva uma vida de verdade. Viva uma vida de verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Viver uma vida de verdade. É isso que nós queremos, Jesus. Queremos viver uma vida de verdade. Sonda o nosso coração. O Senhor sabe que nós somos. O Senhor conhece a gente. O Senhor sabe aquilo que nós sentimos. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe quem nós somos. Nos dê ousadia e coragem de assumir quem nós somos, de consertar aquilo que está errado. Em nome de Jesus, de consertar aquilo que está errado. Sim, em nome de Jesus eu oro por você, meu irmão, que está ouvindo essa palavra, seja onde estiver, se estiver no podcast. Eu oro para que você viva uma vida de verdade. Deus alinha a sua mente, alinha a sua vida, alinha o seu coração em nome de Jesus. Responda comigo na sua casa essa oração, diga assim: Senhor, eu quero viver uma vida de verdade. Senhor, eu quero viver uma vida de verdade. Eu quero viver uma vida de verdade. Em nome de Jesus. Fala aí, meu querido irmão, minha querida irmã, meu delícia do meu coração. Meu querido, eu estou aqui para te incentivar e te pedir que você se inscreva no canal da CIB Duque de Caxias. E dê um like, né? Curta os vídeos que a gente está fazendo aqui nos nossos cultos. Compartilhe para muitas e muitas pessoas. E que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Em nome de Jesus. Um beijo.